Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Hoje nós vamos conversar com uma juíza que, em tese, é que está acima do bem e do mal. Doutora Oriana Gomes. Me diga uma coisa, a justiça, de fato, ela é a pedra angular de tudo. É um privilégio, é uma obrigação, é uma responsabilidade? O que a senhora coloca primeiro? Eu coloco primeiro a responsabilidade. Ser juiz, ser julgador é uma responsabilidade. E eu não sei se eu posso dizer, antes de tudo, diga. O prazer, a honra de estar aqui no seu programa, que é um dos... Eu reputo o melhor atualmente, o melhor programa para o cidadão, para a cidadania maranhense, para a cidadania brasileira. E eu ficava olhando sempre de lá, assisto todos e dizendo, oh, que vontade de ir lá no Avesso, falar exatamente dessas coisas. A questão do privilégio, se acostumou a dizer, algumas pessoas da sociedade e os filósofos já nos ensinavam que existem privilégios e prerrogativas. Os privilégios são aqueles que são dados a algumas pessoas por profissão, para exercício de profissão, como promotor, advogado, juízes, parlamentares, que nós chamamos de prerrogativas. Na verdade, eles existem para beneficiar as pessoas, para ter um compartilhamento social dos benefícios do que aquela atividade que o sujeito faz em prol da sociedade. O que nós repudiamos, o privilégio que a gente repudia, é aquele privilégio que é feito em seu prol, por exemplo, os parlamentares. Ninguém contesta que os parlamentares têm que ter o privilégio da opinião, da palavra, de exercer condignamente a sua função, mas não aquelas leis que eles fazem com o 14º salário, 10º isso, 10º aquilo. O foro especial dos parlamentares... O foro especial para os parlamentares, o foro especial para os juízes, isso não é privilégio, é prerrogativa. O juiz, agora queria deixar bem claro, aproveitar o seu programa para dizer que essa questão de harmonia dos poderes e de independência. Os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si, isso é um princípio basilar. Um dos objetivos do Estado está na Constituição, porque nós vivemos num sistema federativo, inclusive é diferente do sistema federativo dos Estados Unidos, que é unitário. Sim. O nosso é descentralizado, porque nós temos União, Estados, municípios e temos Distrito Federal, e os Estados Unidos não têm município. E eu mesma, enquanto promotora, enquanto servidora pública da Justiça Federal, do INSS, enfim, eu fiz 11 concursos federais, 4 estaduais, e professora da Universidade Federal, do SEMA, da Dom Bosco, de grau, de primeiro grau, de alfabetização, tudo eu fui professora, e hoje sou professora da Universidade Federal há 20 anos. E isto nos leva a dizer assim, eu pensava assim, o poder mais importante é o judiciário, porque quando o sujeito tem um conflito, quem vai dirimir, seja parlamentar, seja qualquer pessoa, vai no judiciário, mas não é. O poder mais importante que nós temos na República é o poder parlamentar, que é aquele que edita as leis e que nós vamos aplicar essas leis. O executivo, na sua função belíssima, entre aspas, né, de administração pública, aplica isto, e o Poder Judiciário ele é um poder subsidiário, veja bem. Só se nós não compusermos nossos conflitos é que nós vamos ao poder. Então, o poder normativo, aquele que cria as leis, que vai determinar nossas condutas, esse é o mais importante. O Executivo também, que vai aplicar, e o Judiciário só entra subsidiariamente. E ficou uma inversão de valores, ainda respondendo sua pergunta, que o juiz está acima do bem e do mal. Não está, não. O juiz é para servir as pessoas como outro servidor qualquer. Para aplicar o bem ou o mal. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. É sabido que vários parlamentares buscam mandatos para se proteger. Porque essa prerrogativa vira privilégio. Isso nem é prerrogativa, nem é privilégio. É um mal-entendido, e nós sabemos que muitos bandidos hoje, eles vão pegar mandato parlamentar, bandidos mesmo. Quando eu digo bandidos, são pessoas condenadas cujas penas não transitarem em julgado para fugir, para se esconder atrás do mandato, para fugir, ficar na impunidade. E daí, vai abordar já um assunto que está muito em voga agora,
a questão da baixa menoridade penal, não baixa menoridade penal. Os menores estão cometendo muito delito. Sua opinião pessoal, como cidadã e como técnica da justiça? Técnica da justiça, que inclusive fui magistrada com vara de menor durante muitos anos, em todas as comarcas que atuei, Loreto, Riachão, Balsas, Imperatriz. E a questão é muito séria. Nós temos, hoje, o menor de 16 anos, do tempo que eu comecei a ser juíza, 1989, tinha um discernimento porque nós tínhamos menos meios, mecanismos de informação e também de formação e de miséria, de qualquer coisa. Hoje, tem políticas públicas em que o menor tem mais discernimento, chegou à internet, chegou a outros veículos de informação, então, e ele tem, e há muito tempo, desde 1941... Ele tem uma noção clara do bem e do mal hoje. Desde 1941, os menores já tinham código, e que esse código já permitia que o menor se emancipasse aos 16 anos. Criasse família, se emancipa. Se você cria família, se emancipa. Se você funda um comércio, se emancipa. Então, eu fui, durante muitos anos, eu confesso que eu fui contra que descesse a idade do menor, até um tempo aí, vamos dizer, até 5 anos atrás, porque realmente é perigoso, porque você desce hoje para 16 anos, amanhã você vai descer para 12, amanhã você vai descer para 5 e depois você vai pegar menino de fralda para poder fazer. Porque essa questão de homicídio, de assalto, desde que a gente nasce, quando é criado já na sua família, você sabe que não deve matar, meter a faca em um, bala, não sei o quê, pegar a arma. Então, isso todo mundo tem entendimento. O que nós temos que fazer, pode até descer a idade para 16 anos, eu acho que deve, porque o entendimento mudou. Mas nós temos condições de desenvolver políticas públicas para fazer o que o governo está fazendo, tentando fazer, mas não consegue. Por causa da corrupção, por causa do roubo, por causa dessas coisas todas que nós estamos abordando. Erradicar a miséria, erradicar a fome e erradicar a pobreza, erradicar a marginalidade. E quem vive na marginalidade? Porque durante muito tempo, e o senhor sabia, esse é um homem altamente intelectual que eu conheço, que se associou à criminalidade e à pobreza. Então, hoje você não pode mais fazer isso, porque várias pessoas que cometem crime, usam seus carros, bebem, roubam. Eu aqui mesmo em São Luís tem uma situação que eu digo para meus alunos na UFMA, se fala muito em jovens empresários, jovens empreendedores, fulano rico, com uma exceção é o doutor Roberto, que esse é batalhador e os filhos, minhas filhas são minhas alunas e trabalharam sempre mesmo, e desde pequenos, mas muitas famílias que os jovens são ricos, mas são ricos porque as famílias tiraram do dinheiro público, se enriqueceram e já desse dinheiro público é que botaram os filhos com lojas, com isso, com aquilo. Herdaram o dinheiro e o delito. Herdaram o dinheiro e o delito. Então, esses privilégios, assim, isso vai levar a uma outra coisa chamada princípio da isonomia, que não é cumprido no direito brasileiro. Existe o princípio da igualdade, que é formalmente... está na Constituição, eu trouxe aqui, mas ele não existe materialmente. Então, o que acontece no país, e principalmente no Maranhão, é que as leis são feitas formalmente perfeitas, mas elas não têm conteúdo ético, conteúdo material ético. São feitas para privilegiar grupos ou assentar a parte de riqueza e poder que a pessoa tem. A riqueza que a gente fala é aquela riqueza que vem de herança. Eu sempre brinco com meus alunos, a gente não é bonito só de casca. Eu sou negra, o senhor é branco, nós temos feições que temos que ter. Minha avó era negra. Nós temos feições que temos que ter, mas a beleza a gente sabe. Enquanto o menino me passava uma maquiagem, eu ficava pensando, não adianta isso, porque o que interessa é o conteúdo. A beleza é corpo, alma e comportamento. A senhora acha que a lei você não vê isso nas leis. O conteúdo da lei seria a ética? O conteúdo da lei ele tem que ser ético, para primar pelo direito, e a ética passa pelo que está na lei se adequar ao desejo da sociedade. O que carece mais de ética, doutora? A política, atualmente, a política ou a justiça? Ou o direito. Eu levaria para o direito. O direito. Os dois, em se tratando de política e de direito, os dois têm ética. Está faltando ética em quem faz o direito e quem faz a política. O exercício da ética. O exercício da ética. Tanto na parte do direito, que eu chamo político-jurídico, eu trouxe um livrinho, não posso lhe dar porque ele... temas atuais de política do direito, onde tem um pedacinho de becaria que eu disse assim, eu vou ler isso aqui. O sentimento de injustiça pelas disfunções do sistema. E ele diz assim, só com boas leis se pode impedir a tendência de acumular à minoria os privilégios,
o poder e a felicidade, para deixar a maioria na miséria e na debilidade. Isso César Beccaria escreveu há 5, 6 séculos atrás. E nós vemos hoje. Hoje nós somos débeis porque eu tive acesso aos bens de riqueza, a riqueza, assim, que eu digo, é uma cama, um lençol, uns livrinhos para ler, e ao conhecimento sistemático, que é uma riqueza, que até o povo mais antigo diz assim, você pode tirar tudo, mas não tira isso da pessoa, isso. Porque eu peguei escolas boas, escola modelo, Jardim Antônio Lobo, escola normal, onde os governantes ainda tinham a preocupação de preparar, estruturar aquela pequena parcela da comunidade para ter acesso a essas coisas. A senhora acha que essa preocupação atualmente não existe? Não, atualmente não existe. Acho que hoje eles não... Você vê, há um desregramento de escolas básicas, de que a criança vá para a escola e tenha um mínimo de estrutura. O que a senhora quer dizer com desregramento? Eu digo desregramento é que falta estrutura e organização para o Estado. Não é só o Estado do Maranhão, a gente vê no Brasil de uma forma geral. O Estado como um todo. O Estado como um todo. A corrupção toma conta do Estado, assim as pessoas estão preocupadas em manter o poder pelo poder, em desenvolver políticas. Eu desenvolvo uma política de contra a miséria, contra a fome, mas desde que essa política me revê, tem alguns votos para que eu me mantenha no poder. Isso é horrível. A senhora, como aplicadora da justiça, sente alguma frustração quando vê pessoas já que deveriam estar apenadas e estão gozando? Como é que a senhora se sente? Meu assessor agora me lembrava, o senhor me lembrou uma coisa, eu digo, não quer, de minhas competências são crimes contra a ordem tributária, crimes contra a lavagem de dinheiro financeira, crimes contra a ordem financeira, crimes contra o consumidor e crimes também contra idosos. Esse é uma Desses tristeza. Aí a maioria é colarinho branco. É uma tristeza. Esses são todos, quase todos são colarinhos brancos, laranjões. Aqui tem laranja que eu Deus duvida aqui no Maranhão. E o mais grave, nós recebemos uma denúncia ontem, que era contra uma grande empresa. A denúncia é contra a gerente, as 2 gerentes, e a empresa, cadê os sócios que constituem a empresa? Vou rejeitar por legitimidade de parte. Gerente não é o constituinte, o constituidor da empresa. Quem está sendo... É acionada a gerente, no lugar do dono, que é um grandão daqui da terra. E o senhor me fazia uma pergunta assim, é difícil ser juiz numa terra poderosa, de oligarquia, não é questão de poder, poderoso entre aspas, porque poderoso mesmo, só Deus é poderoso. Eu fico muita pena do homem que se dá um poder que não tem, porque ele não pode fazer sol, fazer chuva, fazer frutas, fazer animais, fazer Pode fazer laranja, doutora. Pode fazer laranja. Laranja, coitada das laranjas, porque é um apelido horrível. As laranjas são tão boas, não é? Doutora, é difícil fazer política numa terra de... justiça... Política não. Fazer justiça numa terra de poderosos? Não só a justiça, a senhora responde no próximo bloco. Obrigada. Doutora, a pergunta foi, é difícil fazer justiça numa terra de poderosos? A gente tenta, mas é bom, a gente que tenta fazer, porque justo só Deus mesmo, mas a gente tenta. Mas você fica no ostracismo. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui na capital, eu era convidada para festa da associação comercial, festa disso, festa daquilo, festa de não sei quem, porque eu tinha inclusive uma vara civil. E eles fazem a maior festa para os juízes. Quando você começa a tomar decisões, depois, eu lembro de um homem que tem, parece que é com não sei o que de granito aqui, rosário, não sei o que. Esse homem, quase eu cometi um erro muito grande. Ele me pediu lá para arquivar uma coisa que ele devia 300 mil para um Banco do Estado antigo, 300 milhões, que se chamava, para o Banco de Desenvolvimento do Estado antigo, aquele que era ali na praça. E disse assim, olha, doutor, eu não devo mais, eu já paguei. E era um bem, 300 mil também para o bem. E eu disse assim, mas antes de homologar, é melhor consultar o banco, só para o senhor ter uma ideia, como é difícil mesmo, o senhor tem razão. Eu vou consultar o banco, e não vou dizer o nome, que ele é muito colunável, muito querido, muito amado, é capaz de eu chegar em casa e ele já falar e tirar o cargo. E eu disse assim, não, eu vou consultar o banco. Quando eu consultei o banco disse, não, esse homem nunca pagou nada aqui, vive com o dinheiro. E eu, então, notifiquei, intimei que ele pagasse, devolvesse o dinheiro. Ele devolveu, mas não fala comigo. E quando me vê, está num lugar fazendo, eu me encontrei com ele há pouco dia na Fibral, ele fazendo compra e fez assim, eu também fiz assim, porque a juíza que obrigou ele a pagar os 300 mil reais que devia ao Estado,
Fui eu. E eu faço isso. E também não tolero que ninguém se meta no meu trabalho, ninguém se mete na... Se disser assim, olha, faz assim, eu não faço. Não gosto de ninguém se meter no meu trabalho. Uma pressão, uma consequência igual a essa, a senhora deve ter sentido e sofrido no várias. caso da Aeromar. Fui, inclusive, tive, assim. E aí, aquele processo? Olha, eu não tive pressão, eu tive aquilo que o senhor disse, as consequências, o ostracismo. Porque como ninguém sabia que eu tinha o processo, eu recebi, foi ótimo o senhor ter abordado isso. Estou vendo que o senhor é um homem que quer bem o Estado do Maranhão. E as pessoas precisam ser informadas através de um canal desse, independente, livre. Nós recebemos em janeiro as coisas, o material da Assembleia. E eu fiquei estarrecida, a resposta do menino dizia para eu conheço não sei quem, eu conheço tal desembargador, enquanto eu tiver desembargador amiga, eu não vou fazer. Eu disse, mas como é que uma pessoa vende um carro para o senhor? A coisa era muito grave, não era só a questão do Estado querer pegar o ICMS. Devia 6 milhões para o ICMS, ele devia 3, a Volks devia 3, mas a questão é que eles faziam com outras pessoas. O senhor comprava um carro por 30 mil, que era 60, era dado, mas nunca ia para o seu nome, ficava na locadora no nome de não sei quem. Isso está errado. O senhor não tinha propriedade. Outra coisa é que o senhor comprava um carro novo, pagava os 60 mil, tinha no seu nome, mas quando o carro andava 3, 4 meses, 2 meses, já estava caindo os pedaços, porque embaixo ele era feito. Não tinha todas as peças novas. Então, isso é fraude. Agora, juiz não trabalha sozinho, é preciso isso ficar bem assentado. É preciso que nós trabalhemos juntos, promotores, delegados e juízes. E eu peguei os papéis, era perigoso, porque ele dizia, eu dei tantos mil para tal desembargador, eu dei não sei o quê, eu já tinha as escutas telefônicas. A senhora está dizendo que ele deu dinheiro para desembargador? Não estou dizendo, ele dizia que deu. Ele dizia? Ele dizia. Depois eu mandei para o tribunal para ver se isso era crime. Através de ofício, me disseram que não era verdade o que ele fazia. Eu fui notificado, o tribunal me notificou, porque eu disse na sentença, este rapaz eu vou mandar prender porque ele tem tantos amigos desembargadores que vai me atrapalhar a instrução criminal. E quando eu disse isso, foi um horror. Vazou para o jornal pequeno, não era para ter vazado, mas não tem problema nenhum de ter ido. E na hora o menino disse assim, o tribunal me interpelou, me notificou para me dizer quem era. Eu disse, olha, só quando eu receber uma interpelação judicial. E aí eu já vou adiantando que é o Baima, que ele falava no desembargador do Baima e outros também. Mas esses processos eu fiquei estudando de janeiro até 30 de junho, quando decretei a prisão dele. Como eu morava numa casa e eram 11 era uma quadrilha, quadrilheiros que eu soube onde que no DS alguém ficou ofendido, mas quem faz quadrilha, mais de 3 é quadrilheiro, quem diz isso é o legislador penal. Então, eu não estou defendendo meu colega promotor, mas ele tem razão em usar essa expressão, porque quem fala em quadrilha, faz quadrilha para roubar os outros, furtar os outros, é quadrilheiro. Quando é o pobre, ele diz que rouba. Quando é o outro, ele diz que é corrupção, não sei o quê, mas é tudo a mesma coisa e tudo é quadrilha. E o termo é ladrão. E o termo é ladrão. O que houve? Eu decretei a prisão dele, eu tive que sair de uma casa primeiro, ele disse, eu vou me montar num apartamento, porque eram 11 pessoas, não era só ele. Tinha capitães, tinha não sei quem, tinha uma opção de gente. A falar em capitão, eu queria deixar bem claro aqui que essa criminalidade não é defendendo o Aloísio. Mas isso não é por conta de doutor Aloísio. O doutor Aloísio, quando chegou aqui, essa criminalidade já existe. Antes dele, inclusive, tinha um Melo, que era um capitão também, que era bom, o Melo, mas todo dia morria gente lá perto de mim, onde eu dou aula. Todo dia se matava gente aqui. Então, o Aloísio não tem nada a ver com isso. Isso é estrutura maléfica da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eles não têm estrutura física ou de dinheiro. Precisa o Estado voltar os olhos para a polícia também. As polícias precisam ser estruturadas, organizadas, não para matar gente, é claro, mas para nos defender. Impedir que matem. Impedir que matem eles e que matem a gente. E não se juntar para matar B ou C. Aí eu quero deixar aqui registrada também, em homenagem a vocês, o meu protesto pela morte do Décio. Eu nunca falei, nunca podia. O Décio era antipático, era ruim, dizia muita coisa, falava mal da gente, sem razão. Uma vez ele disse assim, olha, essa decisão dessa juíza soltando o Alexandre é suspeita. Eu disse, Décio, tu é doido? Dei um cascudo nele, porque a pessoa pagou o tributo, infelizmente, o dólar acaba. E nem foi que soltei, quem soltou foi o doutor Ferreira. Mas ele tinha o direito de dizer isso. E nós tínhamos o direito, quando ele dissesse alguma coisa contra a gente, nós podíamos acioná-lo, falar qualquer coisa. E outra coisa, depois que ele morreu, enxovalhá-lo, que ele fazia chantagem, fazia isso, fazia aquilo, não fazia coisa nenhuma. Isso eu tenho, assim, o meu repúdio,
Mataram o rapaz, impediram que dissesse alguma coisa. Agora, ele ficou o tempo todo defendendo o sistema. Eu acho até que o sistema é meio fraco quando se trata da defesa dele. É um jornalista tem o direito de viver. Quando a senhora e dizer diz quem sistema, quiser se defenda, a senhora quer se referir a... o sistema do Estado, ao Estado todo, ao governo a quem ele servia. Eu achei que estão sendo, tá havendo qualquer coisa, que esses homens que estão lá não são uma das partes das pessoas que mataram o Décio. Mas o Décio foi morto por um sistema muito mais grave do que isso que estão mostrando e culpando o pobre do Aloysio. Mas sim, vamos voltar ao caso da Vamos Aeromar. voltar. Da Aeromar, a senhora foi obrigada a ir para um apartamento, se sentiu obrigada a ir para um Porque apartamento? tinham vários bandidos, não era só um bandido, eram 12 ou 13 bandidos. Eu tive a ajuda dos promotores, eram 3 promotores trabalhando e uma ajuda de uma colega juíza também, doutora André, a quem eu quero louvar aqui, a atitude dela. Nós trabalhamos, eu ainda não tinha nessa época a esfera do consumidor, mas envolvia crimes contra a ordem tributária e o consumidor. Nessa parte, em boa hora, a corregedoria trabalhou nesse sentido. O desembargador Estélio foi um desembargador que tratou de fundar esta vara, que crimes contra a ordem tributária, e desembargador Cleones, que é o atual corregedor, chegou e encampou com essas várias competências que ele me deu, que eu disse, esse homem quer logo que eu morra de trabalhar. Eu, inclusive, estou de férias, mas vou trabalhar todo dia porque nós temos muito e queremos nos livrar. Agora tem outro provimento, que os inquéritos vão ser tratados diretamente entre polícia e Ministério Público, que é o melhor, e não vai atrapalhar o juiz. Mas o juiz é um servidor como outro qualquer. Falar em Ministério Público, é aquela proposta de retirar do Ministério Público as prerrogativas e as investigações. A senhora acha o quê? Aquilo ali vai ser uma aberração contra as cláusulas pétreas. Eu acho assim, nós temos trabalhado até hoje assim, as polícias investigam, mas não deve ter exclusividade. Para o senhor ter uma ideia, todos os processos que eu tenho de improbidade administrativa contra aqueles secretários que eu afastei, eu tenho uns funcionários que eu estou afastando agora de algumas secretárias aí, decorre da função do Ministério Público. Falar em afastado, diga uma coisa, a senhora afastou um secretário, ele volta. A senhora afastou de novo, ele volta. Me diga, este vai e vem... Aí já o senhor mexe com mais em cima, porque o juiz tem atividade aqui da primeiro grau. Sim. No segundo grau são os tribunais. E as pessoas também precisam saber uma coisa muito engraçada. Quem tem o direito mesmo da justiça, primeiro, são os tribunais. Nós aqui, juízes de primeiro grau, a gente atua por delegação, tanto na área federal quanto estadual. Então, tanto que a apelação é um recurso que a gente chama, que tem um efeito chamado apelando devoluto tanto quanto, isto é, quando o juiz decide uma coisa aqui, volta para o tribunal a questão fática, a questão de direito, e o tribunal é quem resolve. Quer dizer, o dono da ação, da jurisdição, é o tribunal. Nós agimos por delegação. Então, a gente dá uma decisão aqui, o tribunal muda, mas no caso do Alessandro, nós tivemos sorte, porque o tribunal não mudou absolutamente nada. Ele entrou com vários habeas corpus e, de forma nenhuma, o tribunal mudou a situação. E quando agora, como o Congresso quer retirar desse tribunal, do superior, esse poder. Deus e aí, que absurdo é esse? Esse do Supremo, o senhor disse bem, o maior absurdo, porque o Estado Democrático de Direito, do qual nós fazemos parte, a federação é uma forma de governo. O Estado nosso é centrado a partir do direito moderno, o Estado moderno. Nos primórdios, o Estado era composto, não havia essas funções definidas, a legislação, o poder normativo, nem legislador, nem juiz, nem executivo. Isto, cada um, era tudo centrado no rei, não sei onde, isso veio no absolutismo. A beleza está da Revolução Francesa para cá. Nós temos divisões de poder. Montesquieu, Robespierre, Rousseau, Danton, Aristóteles, todo mundo. Danton cometeu erros, mas eles fizeram a Revolução e disseram assim, é preciso... Já Montesquieu dizia isso, mas isso Aristóteles já dizia há muito tempo. O juiz, quem julga, não pode legislar e quem legisla não pode administrar. O que nós vemos no país hoje, não é só no Brasil, é que o Congresso quer manter o poder só para si, ele legisla e traz a pobre da Dilma ou outros ali na mão. Quer dizer, o Executivo faz o que o Congresso quer e o Congresso faz o que o Executivo quer. Isso não é separação de poderes. Gera mensalões. Gera mensalões, uma das consequências. E o Supremo, em boa hora, teve a coragem de fazer ao menos uma coisa, que enquanto a gente aqui, não é só eu, vários juízes de primeiro grau, federal, estadual, têm coragem de tomar decisões e eles não têm coragem, resolveram ter uma coragem. Ali não pode ser mexido, eu lhe digo já, porque nós temos um poder constituinte originário.
Esse poder constituinte originário criou cláusulas pétreas as quais não podem ser mexidas. E eu digo mais uma coisa, eu dizia para meus alunos há muitos anos na Imperatriz, isso que eu vou dizer agora aqui. Pode ser que até seja preso, não tem problema. Se o Supremo fizer isso, é a mesma coisa, o que querem fazer com o Supremo é como se hoje nós chegássemos e disséssemos, vamos fechar o Congresso. É um atentado à República sem tamanho. É o que eles querem fazer, porque se eles tiram esses poderes do Supremo, que estão lá resguardados na Constituição, e em todos os países, na OEA, não sei aonde, eles estão dizendo, olha, vamos fechar o Congresso porque não tem mais separação de poderes. Se concentrou num qual? No Congresso. Isso não pode, não existe. E o que mais deixa a gente triste, nós que somos estudiosos, nós não sabemos nada, mas o professor, ele, assim como ele ensina, ele aprende com os seus alunos, com o dia a dia, e essa profissão nossa é uma profissão belíssima, que dá para você aprender todo dia de magistrado, é a melhor função para você aprender todas as coisas e ser humilde. E eu sempre digo que a religião não conserta, o direito nos conserta. É na hora que fizer uma coisa dessa, nós só temos, assim como nós dissemos, nós só temos o juízo. Nós vivemos no plantão, eternamente dando coisa contra plano de saúde. Os planos de saúde querem mais é que o juiz morra, hospital, não sei o quê. É a mesma coisa, o Supremo está lá para ser guardião da Constituição. E um Congresso que está cheio de calheiros e genuínos e piriri parará. Mas quem fez foi exatamente esse. Eu me lembro de um colega que eu admiro muito, o Ronaldo Maciel, é meu colega vizinho assim. Ronaldo disse, Oriana, tu está dando aula na UFMA, tem cuidado, porque daqui a pouco os bandidos vão botar os filhos para estudar e ser parlamentar para fazer uma coisa dessa. É o que a gente está vendo hoje, de certa forma. Com exceção do Rubens Pereira Júnior, foi meu aluno estudioso. Eu dizia, menino, tu ainda vai chegar lá, ainda vou te ver deputado. Ele dizia, não, eu não, porque tu é bom de constitucional. E ele está aí fazendo mesmo as honras, né? Doutora, me diga uma coisa, o que mais lhe agrada e o que mais lhe desagrada nessa função? A senhora responde no próximo bloco. Doutora, a pergunta foi, o que mais lhe desagrada e o que mais lhe agrada no exercício dessa atividade? Eu vou pelo que mais me agrada. O que mais me agrada é servir as pessoas, ser uma servidora pública, cumprir os princípios da administração pública que estão lá no caput do artigo 37. Impessoalidade, moralidade mesmo, eficiência. Nós não chegamos a cumprir todos, eficiência e publicidade, isso tem que ser cumprido. Qualquer servidor, seja juiz ou não, você tem que ir para ali. Ter horários, eu tenho meu horário, eu faço meu horário, eu cumpro meu horário. Eu sempre me dei como servidora pública e fui muito criticada quando cheguei na magistratura, juiz não tem horário, não sei o quê. Mas juiz, como que juiz não tem horário? Pode não ter um ponto para bater, mas você tem que trabalhar de manhã e de tarde e dar uma satisfação para a pessoa. Me possibilitar aprender muito, estudar muito, me possibilitar, não vou lhe dizer assim, engolir sapos, mas assim, ser mais ponderada, ter mais cuidado, com exceção no trânsito. Às vezes eu deixo, se tu empata comigo ali querendo me cortar na frente, eu vou empatar contigo. E se tu insistir, eu digo, ô seu impotente, eu não sei se o sujeito sabe que é impotente ou não, acho que essa palavra pode dizer, não é? Que impotente ou não. É impotente em vários sentidos. Não Sim, se, claro. Se ele levar para o lado viril, o problema dele. Mas eu digo, é impotente porque uma pessoa que está vendo, que foi na aula de física ou que não foi, que sabe que um carro não ocupa 2 espaços, uma coisa não pode ocupar 2 espaços, e insistem ali em cortar. Mas fora disso, isso é uma pequena coisa. Todas as outras coisas a gente tenta perdoar, engolir, ser gentil. Eu tento ser muito gentil no trânsito, deixa passar. Agora mesmo na minha frente um caminhão se atravessou e ninguém deixava ele passar quando eu vinha da UFMA, eu deixo. Porque essa é uma forma de você vivenciar o direito. O magistrado é mais calmo, nós não ganhamos bem, nós somos tidos como gente que ganha bem, mas não ganha. Você ganha um X, eu, por exemplo, pago 11 mil de imposto de renda, que não tem independente e não crio fraudes. Não boto fazer fraude para enganar o leão, é besteira que o leão te pega um dia. Então, isso deixa a gente, assim, nós mulheres, sobretudo, eu sou viúva, não me casei 2 vezes, mas uma vez me separei, outra vez sou viúva, mas você ter seu dinheiro ali certinho, o Estado, o nosso Estado paga direitinho. Uma coisa boa do Estado é que o Estado, você não ouve falar que atrasa. O Estado paga direitinho e você tem você paga a casa, água, luz, padaria, colégio de menino. Isso para mulher independente, mulher que não tem marido ou que tem, é uma felicidade. Porque quem tem marido deve somar o seu dinheiro com o marido, mas sem dizer quanto ganha. Ele que paga o resto e o seu só entra de sobressalente.
Isso é uma coisa boa. E poder ajudar as pessoas, poder ajudar. O juiz como eu tenho só essas competências, mas ele, por exemplo, chega lá, o senhor, e diz assim, doutora Oriana, o que eu fiz, meu processo está ali. Às vezes você não pede para o colega, diz assim, olha, colega, decide assim, mas você vai lá e diz, ô fulano, põe, porque o juiz tem muito processo. O lado ruim é esse. Nós temos assim 4, 5 mil, 6 processos, para um juiz é muita coisa. As condições de trabalho, nós não tínhamos aqui condições de trabalho, agora nós temos. Precárias ainda estão construindo. Quando eu fui dizer que o judiciário aplicava a lição para os outros, mas não aplicava para ele mesmo, porque construiu o fórum, inaugurou antes de estar pronto, isso é improbidade administrativa. Todo mundo caiu em cima de mim. A única pessoa que não foi, então, me perdoou e foi assim, compreendeu, foi o próprio Guerreiro. E ele é quem está dando, eu só sei que na gestão de Guerreiro, se ele tinha defeito ou se tem, eu não sei. Agora, nunca tivemos um presidente, eu também queria dizer das coisas boas, como nós temos agora ele. Ele realmente voltou os olhos para o juiz, está nos dando condições de trabalho, não podemos dizer, de reclamar nadinha, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, ele junta ao CNJ, e se, por exemplo, às vezes a gente vê que parece que o Estado quer brigar com ele, ou não quer fazer, por exemplo, pagar precatório, nós vamos estar do lado dele, porque ele está absolutamente certo. O Estado deve pagar precatório. O Estado tem que gastar, por exemplo, menos com propaganda, menos com isso, menos com aquilo, e cumprir as funções de pagamento de precatório. Eu estou puxando o braço para a minha sardinha, claro, que é o judiciário. É aparelhar as polícias, porque juiz sozinho não faz nada. Eu trabalho assim muito bem, eu dependo do promotor, dos promotores, eu trabalho com 5 promotores, e do delegado com quem eu trabalho, os delegados com quem eu trabalho, que fazem um trabalho bom. Eu conheço muito, vivo muito de perto com o do Ordem Tributária, porque nós quebramos sigilo telefônico com muito cuidado, só mesmo de quem é das laranjas ou dos laranjões ou dos que mandam cometer delito. Nós tivemos um delito de lavagem de dinheiro, ele me lembrava, mas nós não ficamos porque mataram 3 pessoas. Nessas questões de jogos, que diz que aqui não tem, mas aqui tem jogos clandestinos, é bom se eu saber. E o que lhe desagrada? Ainda me desagrada a questão de, assim, por exemplo, dos privilégios que não levam ao compartilhamento social. Nós temos algumas coisas lá que só os juízes, eu noto na magistratura, que só os juízes que vêm de família rica entre aspas, que são filhos de A, de B ou de C, eles são sempre amparados pela cúpula do judiciário. E nós que somos aqui da periferia, que não temos nada para dar em troca, ou que não fazemos nada que não seja... Não podemos beneficiar ninguém, ficamos lá. Para o senhor ter uma ideia, eu tive um voto como desembargadora e vou continuar tendo, porque eu não tenho parentes que vêm de política, parentes ricos, não sei o quê. Os juízes que nascem em melhores famílias, com herança, ou digamos, são filhos de político, têm melhor situação na magistratura. São João Jerônimo, ele dizia que todo rico é ladrão ou filho de ladrão. A senhora concorda com São João Jerônimo? Eu concordo. Aqui no Maranhão nós não podemos falar assim. Eu admiro muitas pessoas que são ricas, porque tem gente, eu conhecia aqui no Maranhão, Balsas e Imperatriz, gente que era rica porque trabalhava. Era um lugar, Imperatriz, muita gente fala mal de Imperatriz, mas Imperatriz é o lugar onde menos as pessoas mamam na teta do governo. E em Balsas também, o pessoal produz mesmo e tem dinheiro porque produz. E tem, inclusive, dificuldade de escoar suas produções. E Imperatriz, eu conheci pessoas que compraram 15 hectares de terra, pessoas de fora. Eu também lecionei lá, porque não podia lecionar aqui, eu lecionava lá. E eu tinha um aluno, eles tinham comprado 15 hectares de terra Imperatriz, eles mesmos produziam os móveis e vendiam na loja. Quer dizer, eu dizia, vocês não pediram emprestar no BNDES, não sei o quê? Não, eu passo sempre aqui, todo mundo acha graça. Eu digo, olha, aquele edifício ali é nosso, aquela escola ali é nossa, aquela faculdade é nossa. Aí o pessoal diz assim, mas por que, Oriana? Porque foi construída com dinheiro público. Assim, e o que é construído com dinheiro público é lavagem de dinheiro. Aí depois as pessoas vão com a própria perna. Aí, agora, onde estão os órgãos que deveriam pegar isso, que não pega? Aí vai me levar... Onde estão? Aonde estão? Aí vão me levar um pobre lá com 16 mil, nós estamos arquivando. Por que não cobra quem deve ser 100 milhões? Eu tenho uma empresa lá que paga 100 milhões de reais. Eu vim aqui até nessa entrevista que eu digo, olha, ele até brinca, esse político, não vou dizer o nome, ele diz assim, eu digo, eu não sou mais o dono dessa empresa. Eu digo, mas se me acontecer alguma coisa, foi tu, seu diabo. Porque 100 milhões, 124 milhões, né, que está essa empresa devendo, é muito dinheiro para o Estado. Se pagasse o Estado, pelo menos, mas o Estado está fazendo alguma coisa para ir atrás. Pode ser executada?
Pode ser executada, não mas ele não está executada, não paga nem na execução, nem conosco no criminal. As minhas criminosas estão paradas, as ações criminais, porque os desembargadores mandaram trancar. 4 desembargadores diferentes mandaram trancar. O Ministério Público não pode dar um passo que os inquéritos são trancados e os desembargadores são trancados. Não sei. Mas poder? Poder. Crime existe, autoria existe, e o débito está em aberto na Fazenda. Tanto que o doutor Azzolini, ele saiu muito contrariado, ele dizia, doutora, esse aí a senhora não pegou. Mas como eu não posso passar por cima das decisões de desembargadores? Estão lá trancados os inquéritos e as ações. E o tribunal mandou, você tem que obedecer, não há como você não obedecer, senão você vai responder um processo. Doutora, me diz uma coisa, isso frustra muito uma... Frustra. Frustra que às vezes a gente diz assim, para que eu vou? Frustra, de noite, os dias de noite, por exemplo, nas sextas-feiras, são dias que a gente gostaria de sair para dançar, passear, e às vezes você não sai, porque é até perigoso às vezes, e eu leio. E você fica dizendo, não, mas eu vou trabalhar. Não mesmo, ele como assessor mesmo, disse assim, eu vou fazer isso, mas eu estou até achando... Assim, a gente faz tanta coisa, né, doutora? E fulano de tal fica devendo. Tem aqui empresas, agora eu quando vejo, eu não, passo logo para a Fazenda, que você vai lá coisar e não tem TAF. Como que não tem o TAF? Não, mas eu tenho nota. Sim, mas o senhor já devia ter para emitir nota. Não emitir nota fiscal não é só não pagar o tributo. A não emissão de nota fiscal é crime, porque está descumprindo umas obrigações acessórias. Nas obrigações tributárias, lá vai o senhor eu aproveitar já para dizer, nós temos 2 obrigações. Uma obrigação de dar, que é pagar o dinheiro, pagar o tributo, e uma obrigação de fazer, que é emitir nota fiscal, a ter seus livros de entrada e de saída de mercadoria. Chamam-se obrigações acessórias. Se você não cumprir, é crime também. Doutora, essa impunidade não estimula o crime? Estimula. O grande mote agora. Isso é que a gente às vezes fica chateado. Como é que você quer punir menor de 16 anos se você não cumpre, você é adulto? O maior de 60 e a questão dessa violação de menoridade, desse crime, não é questão de família, é falta de orientação familiar, é falta de amor, falta de afeto. Eu não sei se o senhor sente isso, porque eu também fui pobre, tem muitas outras, e não sou rica, mas eu vim de família pobre lá no bairro de Fátima, e que nós éramos orientados. Muita gente diz, Oriana, mas tu não gosta de boi, não gosta de barulho, não gosta de carnaval? Eu digo, não é que eu não gosto de carnaval, não é que eu não gosto de boi, eu não fui acostumada, porque minha mãe nem deixava, começou a folia, ela já trancava a gente ali, você só ia estudava, só ia para o clube de jovens, só ia não sei o quê. E eu sou muito grata à minha mãe, ela já está morta, foi meu pai e minha mãe, e a orientação que você tem, e eu já fico emocionada. A questão é família, você tratar o filho, é você dar o melhor lençol para seu filho, dar a melhor comida, é se preocupar, os pais, não é só a mãe também, os pais também. É você trabalhar, levar para casa seu pão e pensar no seu filho. Isso também quem mais faz são os ricos. Solta o menino, dá um carro, faz isso, faz aquilo. Não, meu filho é advogado, tem 31 anos, é ali ainda na linha. Se ele faz alguma coisa errada, alguém pode me denunciar, mas eu trago ali. Tem gente que diz, mas ele mesmo diz, mas a senhora é tão drástica com o Fred. Não é questão de drástica. É questão de que você, para ter ali um bom cidadão, você vai estar trazendo ali e dar exemplo. Eu nunca bebi, nunca fumei, espero que... Você não pode dizer para o filho, não bebe, não fuma, não tira o livro dos outros, e você beber, fumar e roubar o livro dos outros. E você roubar clipes da repartição pública, não, pega aqui, Fred, um clipe. Não, pega uma folha. Não, você não deve roubar nem folha, nem papel, nada do serviço público. A outra grande confusão foi as pessoas confundirem aqui o bem público com o privado. Essa confusão existe no Maranhão, o público e o muito, privado. Não é só no Maranhão, no Brasil todo. Confunde o público com o privado. O privado, as coisas... Porque todas as coisas públicas, uma das leis mais lindas, doutor Américo, é a Lei Complementar 101. Você pode fazer tudo na lei. Eu fico assim pensando, quando eu estudo, como foi que as pessoas fizeram, os prefeitos erram porque querem, porque tudo está na lei. O que é essa Lei 101? É a lei que rege a questão dos limites orçamentários para a folha de serviço, para aquela... Orienta os prefeitos a fazerem todas as coisas. Eles não cumprem. A lei do ISS, a lei complementar 87, que é do ICMS, as pessoas não cumprem porque não querem. Se você... É igual à lei da doméstica.
Doutor Fernando, querido Fernando, estava dizendo todo dia, vai demitir muita gente. Mas vai demitir, cadê que eu vou perder a minha? Não, porque eu pago todos os direitos. Eu me lembro de que FGTS não era norma, mas não custa nada você depositar e já copiar a norma do trabalhador comum, como eles, e depositar o valor, eu depositava R$40, porque você, na hora que a pessoa sair, ele tem de... Eu não sei se o senhor sabia, mas antes dessa lei, uma empregada doméstica, quando sai, ela só tem direito ao seguro-desemprego se ela tivesse o FGTS. Então, eu me lembro de Kelsa. Kelsa disse que aquilo que não tem uma coerção, a norma é feita de preceito e sanção. Se não tem uma coerção, não vai cumprir. Mas mesmo antes de ter essa lei, eu já depositava, porque a pessoa é uma consequência. Você só vai ter direito ao seguro-desemprego se você tiver o FGTS. Então, quem cumpre a lei com a empregada doméstica, não tem problema. Aí vai dizer assim, não, porque ela é juíza, cumpre. Não, quando eu era novinha, também era oficial de Justiça Federal, da Justiça Federal, já cumpria. E quando eu cheguei em Balsa, as mulheres de lá, as senhoras, fizeram uma reunião comigo, como juíza, que eu estava violando o mercado, era 200 cruzeiros o salário, que ninguém pagava o salário mínimo e eu estava pagando. Eu disse, não, então eu vou continuar violando, os senhores é que estão violando, e eu vou continuar fazendo o que faço. Então, você, quem não tem empregado doméstico, não pode ter, mas você, o empregado doméstico, já tinha que ter seus direitos respeitados. Isso é igualdade, isso é princípio de isonomia. Doutora, o nosso tempo, infelizmente, esgotou. Mas eu estou muito feliz. Não sei se eu quero registrar, agradou, mas... Eu quero registrar a honra de tê-la aqui. Quero registrar minha admiração pela sua honestidade, pela sua independência. E as câmaras são suas, fiquem inteiramente à vontade para falar para a Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e acho que programas com Armo Avesso tem mais. E também lhe parabenizo pela neutralidade. Eu acho a imprensa... a gente até chama de quarto poder mesmo, é um órgão, as pessoas precisam de informações e tudo que nós temos são as informações. Eu acho que a empresa que vocês são ligados, a Record, eu vejo muito a Record, eu vejo aquele rapaz que faz o Jornal da Noite, eu saio de um para outro, ainda vejo o Jornal Nacional com sua tendenciosidade toda, para poder avaliar com outro. Eu tenho, inclusive, a assinatura dos dois jornais, do Jornal Estado e do Pequeno, que é para ver, para contrabalançar. Parecem jornais editados em duas cidades diferentes. Em duas cidades diferentes, para contrabalançar. E acho que o meio de informação, a televisão, é o que alcança mais as pessoas. Agora, você não deve dar destinação, você colocar na mídia só aquilo que interessa para você se manter no poder, é uma situação horrível. E não é o caso. Graças a Deus, aqui o dono desta não tem nem poder de... não quer nada com política. Não quer. Pelo menos por enquanto. Depois a gente vai meter na cabeça dele para ele também ser, porque não precisa, não tem necessidade de ficar com a coisa pública. Não tem. Muito obrigada. Obrigada, senhora também. Boa noite e até uma outra oportunidade. Muito obrigada e boa noite. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.